Descolonizar, é preciso lembrar que houve a colonização e ela está em nós. Nós fomos educados e aprendemos uma porção de coisas, inclusive a ser quem somos, a partir desses elementos que, com um pouco mais de idade, nós vamos processando, transformando, mas grande parte disso vai ficar em nós. Essas anotações são de infância, adolescência, de um período em que eu fui tomando conhecimento das coisas, refletindo, influenciado pelo folclore, literatura, pelas críticas, pela fantasia, enfim, e por uma necessidade, uma vontade de escapar da rotina diária, cotidiana, daquela coisa banal, ainda que você estivesse no seu espaço, mas criticar também aquilo que estava sendo feito de uma forma e quase sempre viajando com questões surrealistas ou relendo essa realidade, talvez de uma outra maneira, que pode não ser a mais indicada, a mais crítica, mas era também uma das maneiras de enxergar a Amazônia. Amazônias, existem tantas quantas executarem ou tentarem lê-la. E cada artista pode ter tido diferentes Amazônias em sua vida. Ela vai sendo processada, vai sendo transformada à medida que esse artista também se modifica. Quer dizer, lógico, há artistas que estabelecem uma direção e fixam, mas outros vão se transformando, vão enxergando, vão sendo levados também pelos acontecimentos, atualizando suas abordagens. Com as coisas que vai encontrando, as críticas que vai fazendo, eu penso que são elementos fundamentais que nos constroem, quer dizer, de certa forma é um espelho que o artista se olha sempre, é a própria natureza, é tudo que está em volta, é o contexto, aquilo que vai nos modelando e que nós construímos algo a partir dessas informações, nós vamos processando. Nem sempre ela é racionalizada, refletida, muitas vezes até repetimos alguns gestos, algumas representações que são eram frequentes naquele período. Eu estou falando agora dos anos 70, passando para os anos 80, e há um conteúdo muito crítico nesse todo, pelos contextos que eu frequentava na própria universidade, dos movimentos políticos de reivindicação pelo verde, pela natureza, pela questão indígena, a questão do negro e várias outras questões que estavam aparecendo naquele momento. Isso, de certa forma, vai aparecer no trabalho e se evidencia muitas vezes. Eu acho que às vezes fica panfletário, mas é algo que fez parte. Eu acho interessante, assim como em alguns momentos é completamente enluarado, enlouquecido, surrealista, sei lá. Há outros que são extremamente críticos e que a forma não tem tanta importância. Agora, o que é legal é quando o artista, nós conseguimos conciliar um pouco mais dessa forma e desse conteúdo, né? Dizendo coisas, contribuindo para uma reflexão e, ao mesmo tempo, apresentando uma coisa estética, que eu acho que essa é a grande participação do artista. De certa forma, uma sedução para chamar as pessoas, os espectadores, para aquela questão. E muitas vezes a pessoa entra por uma imagem impactante e vai refletindo, assim como ouve uma música e vai depois refletir sobre ela, ou um poema, não importa, um conto. São coisas que nos levam a pensar sobre a vida, sobre a nossa era. E, como eu disse inicialmente, essas imagens se referem a períodos passados. Eu diria que um tanto quanto óbvias, né, são quase clichês em alguns momentos, daquilo da Amazônia, de como representar. Para muita gente, só é amazônico se fizer esse tipo de representação. Do meu ponto de vista, isso é uma coisa pueril, é uma coisa que a gente supera. Eu coloquei, não que eu tenha feito questão, mas quando eu organizei cronologicamente o material, eu encerrei em 83, justamente quando inicia parte do meu material,
que trata de outras coisas, é muito mais experimental, é conceitual e escapa dessa própria representação do ícone, dessa configuração que era o mais evidente. Houve inúmeras tentativas, mas elas acabam ficando com uma espécie de ilustração. E eu penso que, ao findar esse pequeno ensaio, eu concluí que o que veio realmente é uma outra leitura de Amazônia, onde a própria Amazônia está em cena, com os ossos, com as sementes, com diferentes objetos, com outras representações, como a cor, com a textura, objetos que são relidos, reinterpretados com o papel reciclado, e ossos mesmo, instalações, objetos que começaram a ser realizados por mim também, e era uma tendência nacional, eu diria, no começo dos anos 80, e isso vai aparecer muito no meu trabalho, e de certa forma, ainda que com certa frequência eu volte à questão das representações, das imagens iconográficas, eu tenho estado muito nessa relação talvez mais simbólica e representativa da Amazônia. Esses, por exemplo, são a questão do Estamos Dançando, que era uma crítica social e juntando os diferentes trabalhadores, aqueles da dança e o trabalhador braçal da beira do rio. E, enfim, é uma das muitas leituras de Amazônia, assim como aqui nessas estilogravuras. Enfim, aqui já era um período que começava a soltar, em 1983, e aqui eu encerro, porque eu diria que a partir desse momento eu começo a fazer outras imagens de Amazônia.